Depois que desmaiei no parto, meu marido registrou nosso filho com o nome da ex-namorada dele. Eu nunca achei que a maior dor da minha vida não seria o parto em si, mas o que veio depois. Meu nome é Júlia. Tenho 29 anos. Sou casada há 4 com o Henrique. Ou pelo menos, era casada. Nós sempre fomos aquele casal que todo mundo apontava como exemplo. Sabe aquela coisa meio falsa de Instagram? Viagens, fotos sorrindo, legendas com corações. Eu acreditava em tudo aquilo. De verdade. A gravidez do nosso primeiro filho foi planejada. Compramos o enxoval juntos, montamos o quarto com o tema de bichinhos da floresta, ele gravava vídeos falando com minha barriga. A gente até brigava sobre qual nome escolher, mas era uma briga boa, sabe? Ele queria algo mais tradicional, tipo Lucas, e eu sonhava com nomes diferentes, tipo Gael ou Davi. Uma vez ou outra ele soltava, e se for Helena? Mas eu sempre dizia que Helena era nome de novela. Nunca passou disso. Tudo estava pronto para o nosso filho chegar. Ou melhor, era o que eu pensava. O parto foi um caos. Eu tive complicações, pressão nas alturas, dor insuportável. Fui pra cesárea de emergência e desmaiei antes mesmo de ver o rostinho dele. Quando acordei, ainda grogue da anestesia, Henrique estava ali, segurando o nosso bebê com um sorriso no rosto. Ele é lindo, amor. Nosso pequeno já tem nome. Na hora, eu sorri. Achei que ele tivesse escolhido um dos que combinamos. Só dias depois, já em casa, quando chegou a certidão de nascimento, é que vi escrito em letras grandes: Henrique e Júlia, pais de Helena. Helena. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: ele se confundiu, mas no fundo eu já sabia. O nome estava lá, frio, oficial, selado. Helena, a ex-namorada dele. Eu conhecia a história da Helena original. Ela foi o grande amor da juventude do Henrique. Estavam juntos desde os 15, terminaram com 22, depois que ela foi estudar fora. Segundo ele, a relação acabou naturalmente. Caminhos diferentes, fases diferentes. Sempre que ela surgia em alguma lembrança, ele falava com um certo carinho, mas nada que me fizesse desconfiar. Até porque, em 4 anos de casamento, ele nunca tentou contato, nunca falou demais dela. Mas agora, do nada, meu filho, ou melhor, minha filha, estava registrada com o nome dela, sem me consultar, sem ao menos me acordar. Eu enfrentei ele na mesma hora. Henrique, por que você registrou como Helena? Isso não foi o que a gente combinou. Ele ficou pálido. Amor, foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Eu tava nervoso, sozinho. E você tinha desmaiado. Achei que você ia gostar. Gostar? Eu gritei. Você colocou o nome da sua ex na nossa filha e ainda achou que eu ia achar bonito? Ele tentou me acalmar, dizendo que estava sob pressão, que achava Helena um nome lindo e que era só uma coincidência. Mas eu sabia, eu senti. Não era coincidência, era desejo, era saudade. Comecei a vasculhar tudo depois disso. Celular dele, e-mails, até a caixa de entrada antiga do Facebook. E foi aí que as coisas começaram a piorar. Encontrei mensagens, não muitas, mas as poucas que vi foram suficientes para bagunçar tudo. Uma conversa com a tal Helena, de 2 meses antes do parto. Ela dizendo que estava voltando pro Brasil, que sentia falta da amizade deles, e que às vezes se perguntava como teria sido se a gente tivesse tido um filho nosso. Henrique respondeu com uma piadinha, algo tipo: talvez a gente ainda tenha um, só que por tabela RS. Por tabela. Como assim, por tabela? Meu mundo começou a ruir ali, mas ainda não era o fundo do poço. Confrontei ele com as mensagens. Ele jurou que não passou disso, que foi só uma conversa idiota, que nunca mais falou com ela depois. Mas pra mim, já era o suficiente. Não é sobre traição física, é sobre intenção, é sobre memória. É sobre a minha filha carregando o nome de uma mulher que ele nunca superou. A gente entrou numa briga constante. Cada fralda trocada era uma discussão, cada mamada, uma mágoa. E a certidão, aquele papel gelado com o nome Helena, parecia rir da minha dor. Pedi pra mudar o nome da bebê. Ele se recusou. Disse que agora era tarde demais, que a família dele já tinha se apegado, que seria confuso pra todo mundo. Confuso pra todo mundo, menos pra mim, né? Eu que aguente o nome da ex no berço, no uniforme da escola, nas cartinhas do Dia das Mães. Passei dias pesquisando se dava pra mudar judicialmente. Dá. Mas o processo é lento. E Henrique não colaborava. Sempre jogava a culpa em mim. Você tá criando problema por causa de um nome. Um nome. Como se fosse só um nome. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, fui ao consultório da pediatra da bebê sozinha. Ela pediu o nome completo da criança. Eu falei. E ela, com a maior naturalidade do mundo, disse: ah, que engraçado. Tive uma paciente chamada Helena que atendia aqui há anos. Inclusive, com o mesmo sobrenome do seu marido. Senti um frio na espinha. Mostrei uma foto antiga da ex dele, que eu ainda tinha no celular, de um print. E perguntei se era ela. A médica assentiu com um sorrisinho. Sim. Essa mesma. Ela me contou que quase teve um filho com um tal de Henrique também, mas perdeu o bebê. Eu fiquei ali, muda. Não sabia se chorava, se gritava, se saía correndo com minha filha no colo. Ela ia ter um filho com ele. E agora, minha filha, com outro homem, carrega o nome da criança que eles nunca tiveram. Henrique não registrou Helena, por acaso. Ele estava tentando corrigir o passado, ressuscitar um fantasma. E ele usou meu corpo, minha gravidez, minha filha, para isso. Voltei do consultório como se estivesse dirigindo dentro de um sonho ruim. Minha filha dormia tranquila na cadeirinha, alheia ao furacão que era minha cabeça naquele momento. E eu
Eu mal conseguia respirar. Minha filha, fruto do meu ventre, do meu esforço, da minha dor. Como é que eu fui deixar ele ter esse poder? Como é que, mesmo inconsciente, mesmo grogue, ele ainda conseguiu atravessar o limite mais íntimo que existe entre um casal? Quando cheguei em casa, Henrique estava na sala assistindo futebol, como se nada tivesse acontecido. Eu entrei muda. Fui direto para o quarto, tirei minha filha da cadeirinha e a coloquei no berço. O nome Helena estava ali, bordado na almofada com uma fonte cursiva dourada. Um presente da sogra. E aquilo me deu vontade de gritar. Mas eu não gritei. Eu fechei a porta, respirei fundo e voltei para a sala. Henrique, a gente precisa conversar. Agora. Ele pausou a TV sem tirar os olhos da tela. O que foi dessa vez? Você mentiu pra mim. Você não escolheu esse nome porque foi o primeiro que veio à cabeça. Você escolheu esse nome porque queria. Porque você ainda tá preso naquela história. Porque você quis recriar o que perdeu com ela. Ele bufou. De onde você tirou isso? Da pediatra? Da sua querida ex, que também era paciente dela. E adivinha? Ela contou que perdeu um filho seu, um bebê, que se chamaria Helena. Ele ficou mudo. É mentira? Silêncio. Foi a primeira vez que vi medo no rosto dele. Medo de ser pego. Medo de perder o controle da narrativa que ele vinha tentando manter. Júlia, escuta. É mentira, Henrique. Ele abaixou os olhos. Não. Aquela palavra foi como um soco no estômago. A gente teve um aborto espontâneo. Foi no final do namoro. Eu nunca falei porque não achei que fosse importante. Não achou importante? Você colocou o nome do bebê que você teria com outra mulher na nossa filha e achou que eu nunca fosse descobrir? Eu não fiz isso por ela. Ele gritou de volta, desesperado. Eu fiz por mim. Eu precisava dar um sentido para aquilo. Aquele bebê nunca existiu de verdade. Era só uma ideia. Mas agora ele vive, de outro jeito. Aquilo foi pior do que se ele tivesse admitido que ainda amava a ex. Porque o que ele estava dizendo é que usou nossa filha como monumento de luto. Um túmulo com vida. Um símbolo para ele enterrar o passado. Enquanto ignorava completamente o meu presente. Você é doente, eu disse. Doente. E eu não vou permitir que a minha filha cresça com esse peso. Ele tentou argumentar. Tentou se justificar. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Naquela noite dormi no quarto da bebê. Henrique não bateu na porta. Não pediu desculpa. No dia seguinte, como um reflexo automático de autopreservação, liguei para minha mãe. Contei tudo. Esperei que ela me dissesse, calma, filha. Isso é só um nome. Mas ao contrário, ela ficou em silêncio por longos segundos e depois disse, volta pra casa, Júlia. Pelo menos por uns dias. Arrumei uma mala pequena. Levei só o essencial pra mim e pra bebê. E fui. Quando o Henrique chegou do trabalho, a casa estava vazia. Mandei uma mensagem. Estamos seguras. Preciso de espaço. Não me procure por enquanto. Ele não respondeu. Na casa da minha mãe, me permiti sentir tudo o que tinha reprimido. Raiva, vergonha, tristeza, culpa. Sim, culpa. Porque uma parte de mim achava que devia ter percebido antes. Que devia ter questionado mais. Prestado mais atenção nos sinais. Mas que sinais? Henrique sempre foi bom em esconder. Em fazer parecer que tudo era coisa da minha cabeça. Nos dias seguintes, ele mandou mensagens tentando conversar. Dizendo que me amava, que foi um erro, que ele também estava confuso. Até que do nada, parou. Silêncio total. Nenhuma ligação, nenhum bom dia, nenhum... Como está a bebê? Aquilo só reforçou o que eu já sabia. Ele não estava arrependido. Ele era com raiva de ter sido pego. Mas aí... algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem no Instagram de uma conta que eu não conhecia. O nome de usuário era só um apelido. Ielzinha Real. Foto de perfil? Uma flor. A mensagem dizia, oi, Júlia. Me desculpa te procurar assim, mas acho que você merece saber a verdade toda. Podemos conversar? Fiquei olhando para aquela mensagem por uns bons 5 minutos. Como se ela fosse explodir na minha mão. A ex dele. A mulher cujo nome agora estava gravado na certidão de nascimento da minha filha. O nome que me tirava o sono, que me fazia ter raiva até da minha própria voz quando chamava minha bebê. Não respondi de imediato. Deixei ali, esperando, enquanto meu peito fervia de 1000 pensamentos contraditórios. Por que ela estava me procurando? Com que cara? Com que direito? No fim do dia... Depois de colocar a bebê para dormir no carrinho ao lado da minha cama improvisada na casa da minha mãe, respirei fundo e respondi: o que você quer me dizer? A resposta veio quase instantaneamente. Não quero te causar dor, mas o que o Henrique te contou tá longe de ser toda na história. Ela pediu para conversar por chamada de vídeo. Meu primeiro impulso foi dizer nem pensar, mas tinha uma parte de mim, a parte mais ferida, mais desconfiada, mais desesperada por respostas, que precisava ouvir. Aceitei. A ligação foi num canto da sala da minha mãe, com as luzes apagadas e só a TV ligada baixinho no quarto ao lado. Quando a imagem apareceu, lá estava ela, a famosa Helena, mais bonita do que eu imaginava. Cabelos escuros, pele clara, feições suaves. Ela parecia cansada, mas não arrogante, nem provocativa, apenas cansada. Oi, Júlia. Disse com uma voz baixa. Eu sei que você me odeia, e tem todo motivo pra isso, mas me escuta só 5 minutos, por favor. Assenti. Fria. Primeiro, me desculpa. Eu jamais teria imaginado que ele usaria meu nome desse jeito. Quando eu soube, me senti enjoada. Como assim quando você soube? Você não sabia? Ela balançou a cabeça. Não.
Eu só fiquei sabendo depois, por uma amiga em comum que viu as fotos no Instagram da mãe dele. Quando vi Helena escrito no bode da bebê, eu quase vomitei. Me mantive calada, tentando entender onde aquilo ia dar. Júlia, eu perdi o bebê que ia ter com o Henrique há quase 7 anos. Mas o que ninguém sabe é que a gravidez foi uma tragédia do começo ao fim. Ele não queria aquele filho. Ele surtou quando eu contei. Disse que minha carreira ia destruir a vida dele, que a gente não estava pronto, que era melhor assim se não desse certo. Arregalei os olhos. Ele sempre disse que foi um aborto espontâneo. Soltei. Helena sorriu, mas foi um sorriso triste, quebrado. Foi. Mas eu sempre soube, no fundo, que ele ficou aliviado. E... pior, que ele quase desejou aquilo. E por que você tá me contando isso agora? Porque ele tá repetindo o padrão. Não com você. Com a filha de vocês. Ele tá fazendo dela um símbolo pra limpar a culpa do passado. Mas não vai funcionar. Porque o problema tá nele. Não em você, nem na sua filha. E se você não sair disso agora, ele vai te arrastar junto. As palavras dela me atingiram como um tapa. Eu não esperava por aquilo. Esperava arrogância, ironia, talvez até desprezo. Mas o que vi foi uma mulher marcada, cansada de carregar um peso que nunca foi só dela. E o nome? Perguntei. Você chamaria sua filha de Helena também? Ela hesitou. Não, era outro nome. Clara. Meu coração gelou. Então, nem o nome da filha que ele teria com ela era Helena. Era só ela que se chamava Helena. Henrique não queria apenas dar sentido a uma perda. Ele queria imortalizar a mulher que nunca esqueceu. A ligação terminou com um aviso. Ele vai tentar te convencer de que você é a louca. Vai fazer de tudo pra parecer vítima. Mas não deixa ele apagar o que você sente. A dor que você tá sentindo é real. E você não tá sozinha. Desliguei sem dizer mais nada. Fiquei ali parada, encarando o nada, enquanto a TV fazia sombra na parede com as luzes de um comercial qualquer. Minha mãe apareceu na porta. Você tá bem? Não sei, respondi. E era verdade. Eu não sabia. Porque agora doía ainda mais. Na manhã seguinte, Henrique apareceu na casa da minha mãe, sem avisar, sem perguntar. Minha mãe, que até então se mantinha neutra, se colocou na porta. O que você tá fazendo aqui? Quero falar com a Júlia, com a minha esposa. Ex-esposa, talvez, ela retrucou. Ela não quer te ver, mas eu ouvi tudo do corredor e fui até lá. Pode deixar, mãe. Eu falo com ele. Henrique estava com cara de quem não dormia há dias. Olheiras fundas, barba mal feita, olhos vermelhos. Mas não senti pena, só desconfiança. Que história é essa de falar com a Helena? Ele disparou. Ué, você achou que ela nunca fosse me procurar? Ela tá mentindo, Júlia. Sempre foi manipuladora. Quis te colocar contra mim. E funcionou? Soltei. Porque, sinceramente, Henrique, nada que ela dissesse seria pior do que o que você já fez. Eu tava confuso. Eu achei que estava honrando uma parte da minha vida que ficou mal resolvida. Mas talvez eu só tenha estragado tudo. Não, talvez. Você estragou sim. Ele baixou a cabeça. Eu só queria que você me perdoasse. Perdoar? Pela nossa filha, pela nossa história. Ficamos em silêncio. E então eu disse, você vai assinar o pedido de mudança de nome. Senão eu entro com ação judicial. E mais. Quero guarda total, porque você não tem condição emocional de cuidar dela. Você precisa de terapia, não de uma filha pra preencher buracos do passado. Ele engoliu seco. E se eu me recusar? A gente vai pra guerra. Ele olhou pra mim, e pela primeira vez, vi no olhar dele medo. No dia seguinte, ele mandou mensagem dizendo que aceitaria mudar o nome da bebê, sem brigas, sem processo. Disse que só queria poder visitar a filha de vez em quando. Eu não respondi na hora. Tinha algo em mim que ainda não estava pronto para decidir o futuro de forma tão rápida. Mas uma coisa era certa. Minha filha não ia crescer carregando o nome de um fantasma. E no fundo, mesmo que eu ainda não soubesse o que fazer com o Henrique, sabia exatamente o que fazer com ela. Dar a ela um nome novo, um começo limpo, uma história só dela. O processo para mudar o nome da minha filha foi mais burocrático do que eu esperava, mas nada que me impedisse de seguir em frente. O cartório orientou que, como havia consentimento dos dois pais e a bebê ainda era recém-nascida, seria mais simples do que um processo judicial tradicional. Mas simples não significa fácil, porque todo nome novo também traz um peso, o de reconstruir uma identidade. E eu queria ter certeza de que não estava agindo apenas por raiva, mas por amor. Um amor profundo por aquela criança que não tinha culpa de nada e merecia um nome que representasse ela. Não os traumas de um pai, nem as dores de uma mãe. Foi minha mãe quem sugeriu. Por que você não escolhe um nome que signifique renascimento? Gostei da ideia. Fiquei noites pesquisando, escrevendo em papéis, testando fonética, tentando imaginar como soaria na chamada da escola, nos aniversários, nos documentos. E então encontrei Lia. Simples, doce, delicado. Mas o mais importante, curto o suficiente para que, um dia, se ela quisesse, pudesse ser o que ela quisesse. Lia poderia crescer e se reinventar. Lia não carregava passado. Lia era só. Lia. Henrique assinou os papéis, sem contestar, e dias depois, recebi a nova certidão. Segurei aquele papel nas mãos como se estivesse segurando um escudo. Pela primeira vez desde o parto, senti que tinha recuperado algo que me foi tirado. Mas, como toda história que envolve mágoa, nada termina limpo. A sogra. Ah!
A sogra. Desde o nascimento da bebê, ela vinha se fazendo de avó amorosa. Mandava mensagens diárias, queria fotos, fazia videochamada. Mas quando soube da mudança do nome, tudo mudou. Recebi uma ligação. Eu já sabia o que vinha, mas atendi mesmo assim. Júlia, isso é um absurdo. Você não pode simplesmente apagar o nome da minha neta. Eu não apaguei. Eu corrigi. Corrigiu o quê? Helena era lindo. Tinha tanto significado. Tinha pra você. Pra mim era um erro. Ela suspirou alto, como se estivesse falando com uma criança birrenta. Você tá destruindo a memória da família. A memória de qual família, Dona Rosa? Porque da minha, essa história só trouxe dor. E então ela soltou. Eu sei que você está usando isso pra afastar o Henrique, mas a gente sabe como essas coisas acabam. Quando a criança crescer, ela vai querer saber por que você tirou dela o nome que o pai escolheu. Vai te culpar. Vai te odiar. Aquilo me atingiu como uma faca. Era isso que ela queria. Me fazer duvidar. Me fazer sentir culpada por proteger minha filha. Mas não ia funcionar. Se um dia minha filha me perguntar, vou contar a verdade. Sem floreios. Sem mentiras. E, acima de tudo, com respeito. Algo que o filho da senhora não teve por mim. Desliguei sem esperar resposta. O tempo foi passando. Meses. Depois 1 ano. Henrique sumiu por um tempo. Depois voltou a pedir visitas esporádicas. Eu permiti, mas sob condições. Encontros curtos, supervisionados, sempre em lugares neutros. Não por vingança, mas por precaução. Ele não parecia mais o homem de antes. Estava mais calado, mais contido. Talvez finalmente tivesse entendido o peso das próprias escolhas. Ou talvez apenas tivesse medo de perder o resto que lhe restava. A relação com a sogra esfriou completamente. Ela mandava presentinhos por terceiros, tentava se manter presente à força, mas eu mantinha o limite. Lia precisava de paz. E eu também. Mas o mais difícil, mesmo com tudo aparentemente resolvido, era lidar com os resquícios internos. Porque toda vez que alguém perguntava qual o nome da sua filha, eu ainda sentia um frio no estômago. Como se tivesse que justificar. Como se o nome atual escondesse uma história que eu preferia esquecer. Até que um dia, algo mudou. Estávamos em uma pracinha, eu e Lia, brincando na grama. Ela já andava, balbuciava palavras e estava na fase encantadora de explorar tudo com os olhinhos curiosos. Um casal se aproximou com um bebê no colo. Que fofa! Qual o nome dela? Eu sorri. Sem pensar, sem hesitar. Lia. E pela primeira vez, o nome saiu leve, sem peso, sem dor. Como se tivesse nascido naquele instante, com ela sorrindo pra mim entre os dentes de leite. Foi ali que entendi. A verdadeira cura não vem quando o outro se arrepende. Vem quando a gente deixa de carregar a culpa que ele nos entregou. Lia era minha. Não só no sentido legal, mas emocional. Fui eu quem ficou acordada nas madrugadas de febre. Fui eu quem acalmou o choro, quem cantou as canções, quem carregou no colo as dores do mundo. O nome que ela carrega agora é símbolo disso. Não é revanche, é renascimento. Hoje, quando penso em Helena, a mulher, não sinto raiva, sinto compaixão. Ela também foi manipulada, também foi símbolo, também foi usada. Nós duas fomos partes do mesmo ciclo, orbitando em torno de um homem que nunca soube lidar com o próprio vazio. Mas esse ciclo acabou. E eu? Eu estou finalmente começando do zero. Não como mãe de Lia, não como ex de Henrique, mas como Júlia. Uma mulher que caiu, chorou, foi chamada de louca, exagerada, ingrata. E ainda assim, levantou. Porque se tem algo que aprendi nessa história toda, é que mãe de verdade não é a que carrega o nome do pai. É a que luta pelo nome da filha. Depois da troca de nome, da distância forçada com o Henrique e da frieza definitiva da minha ex-sogra, minha vida entrou em um ritmo estranho. Era como viver depois de uma tempestade forte. As nuvens já tinham ido embora, mas o ar ainda carregava um cheiro de destruição. Durante meses, minha rotina foi só minha e da Lia. Café com leite morno, desenhos animados de manhã, caminhadas no parque, mamadeiras no meio da noite, risadas que vinham do nada e me lembravam que, apesar de tudo, havia luz. Eu havia me tornado uma ilha. Escolhi cortar o mundo por um tempo, inclusive os amigos. Era como se eu precisasse provar pra mim mesma que conseguia viver sozinha, que não precisava de ninguém, especialmente de um homem, pra criar minha filha com dignidade. Mas essa bolha começou a estourar num domingo qualquer. Minha amiga de infância, a Mariana, apareceu de surpresa na casa da minha mãe. Eu trouxe torta de frango e fofoca, ela disse, rindo. Ela sempre soube como quebrar meu escudo. Sentamos na varanda, deixamos Lia brincando no tapete e começamos a conversar. Era a primeira vez em meses que eu ria de verdade. Até que ela soltou uma pergunta inocente, mas que me desmontou. Você ainda ama o Henrique? Parei. Engoli seco. Não sei. Não do mesmo jeito, pelo menos. Acho que agora é mais uma saudade do que eu achava que a gente tinha. E você acha que ele mudou? Mariana, ele registrou nossa filha com o nome da ex. Isso é coisa que não tem volta. Ela assentiu. Mas ele tá diferente? Como assim? Ele me procurou. Aquilo me pegou desprevenida. Ele falou com você? Sim. Me pediu ajuda. Disse que queria encontrar uma forma de se reaproximar de você e da Lia, mas sem forçar. Que tá fazendo terapia, que entendeu a gravidade do que fez. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria levantar e ir embora. Outra parte queria ouvir tudo, porque no fundo, ninguém esquece fácil o pai da própria filha, por mais que tente. E você acredita nele? Perguntei.
Eu acho que, pela primeira vez, ele tá tentando fazer algo por alguém que não é ele mesmo. Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. 2 semanas depois, recebi uma carta. Sim, uma carta, escrita à mão, com letra tremida, como se ele tivesse apagado e reescrito 1000 vezes. Júlia, eu sei que sou a última pessoa do mundo que merece uma segunda chance. Sei que quebrei algo dentro de você que talvez nunca mais se conserte. E eu não escrevo isso esperando o seu perdão. Escrevo porque finalmente entendi que te machuquei não só como mulher, mas como mãe. A Helena que ficou no passado era minha dor, minha culpa. Mas a Lia é sua força. E eu só percebi isso quando vi ela de longe, andando com você no parque outro dia. Vocês duas pareciam um só corpo, uma unidade que eu perdi o direito de fazer parte. Estou fazendo terapia, não por você, nem por ela, mas por mim. Porque se um dia a Lia me permitir estar na vida dela, quero que ela conheça um pai que aprendeu com os próprios erros. Obrigado por ter sido forte quando eu fui fraco. Com arrependimento, Henrique. Li a carta 3 vezes. Chorei na primeira. Fiquei com raiva na segunda. Fiquei em silêncio na terceira. No mês seguinte, aceitei que ele visse Lia por 1 hora, supervisionado, no parquinho onde sempre íamos. Ela ainda era muito pequena para entender, mas reagiu bem. Brincou com ele. Sorriu. E pela primeira vez, vi Henrique quieto, sem piadas, sem charme, sem tentativas de me conquistar, só olhando a filha, como quem finalmente entendeu o tamanho da vida que tinha ajudado a criar. E então, no fim daquele encontro, ele se aproximou de mim e disse: "Posso te mostrar uma coisa?" Assenti, desconfiada. Ele puxou o celular e abriu uma galeria de fotos. Mostrou uma tatuagem no braço dele. Era o nome Lia, escrito pequeno, simples, bem abaixo do ombro. Eu precisava marcar o nome certo dessa vez, ele disse. Não respondi. Mas alguma coisa dentro de mim se amoleceu. Começamos a construir uma nova relação, com cautela, sem pressa. Ainda havia mágoa, claro, mas havia também o desejo de fazer diferente, pelo menos por ela. Henrique continuava indo à terapia, me mandava mensagens com coisas que aprendia. Uma vez, mandou um print de um trecho de livro. Filhos não devem carregar os lutos mal resolvidos dos pais. Devem ser o nascimento de uma nova história, não a continuação das tragédias antigas. Eu chorei lendo aquilo, porque no fundo, era tudo o que eu queria ouvir, mesmo sem saber. Lia fez 2 anos no mês seguinte. Fizemos uma festinha simples, só com família e amigos próximos. Pela primeira vez em muito tempo, Henrique e eu estávamos no mesmo ambiente sem tensão. Minha mãe ainda o olhava com desconfiança, mas respeitava meu espaço. Depois do parabéns, ele veio até mim. Obrigado por me deixar estar aqui. Você não tem que me agradecer, Henrique. Só não desperdiça isso. Ele assentiu. Eu aprendi. Sério. Não quero mais viver no passado, nem com ex-nomes, nem com ex-culpas. Olhei pra Lia, brincando com os balões. Ela merece isso. E você também, ele completou. Naquela noite, depois que tudo terminou e a casa estava silenciosa, sentei na cama e escrevi no meu caderno, aquele onde anoto tudo desde o parto. A maior liberdade que uma mulher pode conquistar é não deixar que a dor dos outros defina sua história. Eu deixei por um tempo, mas agora, não mais. E pela primeira vez, fechei o caderno com a sensação de que ele não era mais um diário de mágoas, mas um registro de superação. A reaproximação com Henrique começou como um experimento, quase como quando você toca algo quente com a ponta dos dedos só pra ver se ainda queima. E pra minha surpresa, não queimava mais. Não como antes, mas também não era confortável. A presença dele na nossa rotina era uma coisa nova, desconfortável e às vezes silenciosamente tensa. Ele vinha buscar Lia nos fins de semana. Passava algumas horas com ela em parques, lanchonetes, até mesmo em casa, sob minha supervisão, claro. Aos poucos, Lia foi se acostumando com aquele homem de barba meio torta, que não sabia amarrar o cabelo dela direito, mas fazia vozes engraçadas para os brinquedos. Ela ria com ele, e isso, por mais contraditório que fosse, me deixava feliz e com raiva. Feliz por ela, que tinha um pai tentando ser presente, com raiva por mim, que nunca tive esse lado dele. Numa tarde de domingo, após uma dessas visitas, Henrique ficou um pouco mais. Lia estava cansada, dormia no meu colo, e ele ficou me olhando em silêncio. Eu já sabia aquele olhar. Era o "será que a gente ainda tem chance?", disfarçado de "estou só admirando minha filha". Ele pigarreou. "Posso te fazer uma pergunta?" "Depende. Você acha que a gente ainda tem futuro?" Suspirei. Já esperava aquilo, mas não sabia como responder. Não queria ser cruel, mas também não queria alimentar esperanças que eu não tinha certeza se existiam. "Henrique, eu te amei de um jeito que só se ama uma vez. E você destruiu isso de um jeito que só se destrói uma vez também. Mas eu mudei. E eu também. Só que em direções diferentes." Ele abaixou a cabeça. Lia se remexeu no meu colo e fiz carinho em seu cabelo. "A gente pode ser pais incríveis. Amigos, quem sabe? Mas eu não quero mais ser sua segunda tentativa de consertar o que você quebrou no passado. Eu mereço ser o começo de alguém, não o remendo." Ele assentiu. E pela primeira vez, não tentou insistir. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da Helena. Sim, ela de novo. "Oi, Júlia.
Sei que já falei tudo o que tinha pra falar, mas queria te agradecer por ter me escutado, por ter dado voz ao que eu nunca consegui dizer pra ele. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não sabia que impacto minha dor tinha tido nela, mas percebi que, de alguma forma, nosso encontro tinha servido como libertação mútua. Era como se duas mulheres tivessem rompido uma corrente silenciosa, cada uma seguindo um caminho diferente. E então ela completou: estou indo morar em outro estado, recomeçar do zero, que sua filha cresça sabendo que tem uma mãe que nunca permitiu que o passado dos outros definisse o futuro dela. Eu sorri. Respondi apenas com um emoji de coração e deixei a conversa morrer ali. Aquela página, finalmente, estava virando. O tempo passou. Lia cresceu. Com 3 anos, começou a perguntar o porquê do pai não morar com a gente. Eu explicava com a maior simplicidade possível. Dizia que papai mora em outra casa, mas ama muito você. E ela aceitava. Criança pequena não precisa de drama, só de verdade e amor. Henrique continuou presente, de um jeito mais calmo, mais respeitoso. Começou a namorar outra mulher. E, pasmem, me contou antes de apresentar pra Lia. Ela era diferente de Helena, diferente de mim. Simples, gentil, pé no chão. Quando a conheci, fiquei surpresa por não sentir ciúmes. Senti alívio. Era como ver que, finalmente, ele estava se conectando com alguém no presente, não tentando ressuscitar ninguém do passado. No 4º aniversário da Lia, fizemos uma festa com o tema Flores e Passarinhos. Ela escolheu tudo. Henrique trouxe um bolo feito por ele mesmo, torto, mas delicioso. Sua nova namorada ajudou a montar as lembrancinhas. Meus pais conversaram com eles como se fossem velhos conhecidos. E eu? Eu assisti tudo de longe, com uma sensação esquisita de paz. Durante os parabéns, Lia se virou pra mim e disse: mamãe, eu sou feliz? Aquilo me desmontou. Muito, meu amor. Muito mesmo. E ela respondeu: eu também sou. Porque eu tenho você. Naquela noite, depois que tudo passou, fui ao meu quarto, abri o caderno antigo onde tudo começou e escrevi. Meu maior medo era que Lia herdasse minha dor, mas ela só herdou minha força, e isso é tudo. Talvez essa história nunca tenha sido sobre Henrique. Talvez sempre tenha sido sobre mim. Sobre como me perdi tentando agradar um amor que já vinha quebrado. Sobre como aceitei menos do que merecia por medo de parecer ingrata. Sobre como descobri que ser mãe não é se anular, é se multiplicar. E se alguém perguntar por que eu insisti tanto, por que lutei tanto, por que não deixei quieto, eu vou responder: porque minha filha merece um nome que não seja uma cicatriz. Ela merece escrever a própria história com tinta fresca. E eu também. Com o passar dos anos, o nome Lia deixou de ser apenas um símbolo de resistência. Virou algo natural, orgânico. Era o que todos chamavam. Era como ela mesma se apresentava. Ninguém mais, exceto eu, lembrava que um dia aquele nome tinha sido outro. Mas a memória tem um jeito cruel de nos visitar quando a gente menos espera. A Lia tinha acabado de entrar na pré-escola. E como parte de uma atividade de integração, a professora pediu que cada criança levasse uma foto de quando era bebê, junto com a certidão de nascimento. Eu congelei quando li o bilhete. A certidão original, aquela com o nome Helena, ainda estava guardada comigo. O novo documento, com o nome retificado, já era oficial, mas a professora havia pedido a original apenas por formalidade de registro. Fiquei olhando os 2 papéis sobre a mesa. Era como encarar 2 versões da minha história. A primeira era uma lembrança dolorosa, fria, cheia de mágoas e invasões. A segunda era fruto de uma luta longa, de decisões difíceis, de lágrimas que ninguém viu. No dia seguinte, fui até a escola conversar com a coordenadora. Eu entendo a exigência, expliquei. Mas minha filha passou por uma retificação de nome. Posso apresentar só a nova certidão? Ela sorriu, compreensiva. Claro. O que importa é o nome que ela carrega hoje. E assim, mais uma vez, eu respirei aliviada. Lia adorava desenhar. Toda noite, depois do banho, sentávamos juntas na sala. Espalhávamos folhas no chão e desenhávamos árvores, casas, cachorros voadores e, claro, a família da Lia. Ela desenhava 3 figuras. Eu, ela e um bonequinho de barba torta. Esse é o papai, dizia, orgulhosa. Às vezes me olhava e perguntava: por que você e o papai não moram juntos? Eu nunca escondi a verdade, mas sempre adaptei à idade dela. Porque a mamãe e o papai são diferentes. Mas isso não muda o quanto a gente ama você. E ela sorria, satisfeita. Voltava a desenhar um arco-íris por cima de tudo. Era nessas horas que eu mais sentia orgulho da minha jornada. Porque mesmo que tudo tivesse começado errado, minha filha crescia num ambiente de verdade. Sem mentiras, sem personagens, só amor. Mesmo que em versões diferentes. Henrique mantinha o ritmo das visitas. Era mais constante agora. Levava Lia no cinema, na pracinha, comprava sorvete, participava das reuniões da escola. A nova namorada dele, Isabela, tornou-se figura presente também. Ela tinha um jeito tranquilo, paciente, e nunca tentou ocupar espaço demais. Num fim de semana, Henrique me ligou. Júlia, queria te perguntar uma coisa meio delicada. Fala. A Isabela e eu estamos pensando em morar juntos. E, se tudo correr bem, queremos ter um filho. Fiquei em silêncio por um momento. Não por ciúmes, isso já não existia, mas por aquela sensação esquisita de que um novo ciclo estava começando. Um ciclo do qual eu não fazia parte. Que bom, respondi sincera. Lia vai adorar ter um irmão. Ele hesitou antes de continuar. Ela quer muito te conhecer melhor. A Isabela.
Mas só se você se sentir confortável. Eu aceitei. Nos encontramos num café discreto, longe de qualquer tensão. Ela chegou com um sorriso tímido e um presente para Lia, um livrinho de colorir com fadas. Conversamos por quase 1 hora, e para minha surpresa foi leve. Ela não veio com frases prontas. Não tentou se justificar ou parecer perfeita. Disse com todas as letras: eu sei que entre você e o Henrique há uma história longa, e que não cabe a mim interferir. Só quero que a Lia se sinta segura comigo. E naquele momento, algo dentro de mim cedeu. Eu não precisava mais estar na defensiva, porque finalmente, tudo ao meu redor parecia saudável. Com 5 anos, Lia fez a primeira apresentação da escola, uma peça sobre os planetas do sistema solar. Ela era Vênus, o planeta mais brilhante, como repetia orgulhosa. Todos os pais estavam lá: Henrique, Isabela, meus pais e até a tia Mariana. Quando ela entrou no palco, com aquela fantasia dourada e um sorriso banguela, todos levantaram para bater palma. Ela olhou na nossa direção, viu aquele pequeno batalhão de gente que a amava e acenou. Foi ali, naquela simplicidade, que me dei conta. Eu venci. Não no sentido arrogante, mas no íntimo. Eu tinha atravessado o inferno de ser apagada na maternidade, de ver minha filha carregando o nome de outra mulher, de sentir que não tinha voz dentro da própria história. E agora, ali estava ela, uma garotinha feliz, saudável, amada, com um nome que eu lutei para lhe dar. E mais do que isso, com uma família que, mesmo imperfeita, era verdadeira. Na saída da apresentação, enquanto tomávamos sorvete com as crianças, Henrique se aproximou de mim, pegou um guardanapo e escreveu algo rápido, me entregando dobrado. Abri. Estava escrito: obrigado por não desistir de mim como pai, mesmo quando desistiu de mim como homem. Olhei para ele. Você ainda guarda isso dentro de você? Ele sorriu. Não mais. Hoje é só gratidão. E naquele momento, pela primeira vez em anos, senti uma paz tão profunda que doeu. Naquela noite, antes de dormir, Lia me abraçou e disse: mamãe, amanhã quero desenhar mais planetas com você e colocar a gente em todos eles. Sorri. Claro, meu amor. A gente pode morar no universo inteiro se você quiser. E ela respondeu: mas só se for com você. Fechei os olhos com um nó na garganta, porque ali, naquela cama cheia de lápis de cor e papel amassado, entendi que nada, absolutamente nada, foi em vão. Depois da apresentação da escola, algo mudou dentro de mim. Era como se eu tivesse dado a volta completa em um ciclo que começou lá atrás, naquela sala fria de hospital, quando acordei do parto sem saber que minha filha tinha sido registrada com o nome de outra mulher. Agora, Lia era minha em todos os sentidos. E eu era dela. Mas a vida tem um jeito peculiar de testar nossas cicatrizes, de cutucar bem onde achamos que já estamos curados. Foi numa tarde de outono. Eu estava organizando algumas gavetas em casa, separando documentos antigos para jogar fora, quando encontrei a pasta com a primeira certidão de nascimento da Lia. Ali estava: Helena, filha de Júlia e Henrique. Me sentei no chão com aquele papel nas mãos, como se ele ainda tivesse poder sobre mim. Por um segundo, o quarto ficou silencioso demais, e o peso da memória caiu sobre meus ombros como uma maré. A primeira reação foi de raiva, depois, tristeza. E, por fim, um pensamento inesperado. Será que algum dia vou esquecer de vez? Guardei a certidão de volta na pasta e a levei pro fundo do armário. Não consegui jogar fora. Ainda não. Porque por mais que aquele nome não represente minha filha, ele faz parte da história dela, da nossa história. E talvez um dia, quando Lia for grande o suficiente, eu mostre. Não como uma ferida aberta, mas como uma lembrança de onde viemos e do quanto lutamos para sermos quem somos. O tempo foi passando. Lia cresceu rápido demais. Começou a escrever as primeiras palavras, a montar frases engraçadas, a fazer perguntas difíceis. Uma noite, durante o jantar, ela soltou: mamãe, é verdade que meu nome já foi outro? Quase engasguei com o arroz. Quem te falou isso? A vovó Rosa. Ela disse que quando eu era bebê, tinha um nome de princesa. Senti um calor subir no rosto. Segurei o garfo com firmeza e respondi: sim, filha. Seu nome era outro. Mas depois, a mamãe escolheu um nome que combinava mais com você. Ela franziu a testa. Eu não era uma princesa? Você é. Mas é uma princesa que escolhe seu próprio nome. Ela sorriu. Então eu gosto de ser a Lia mesmo. E voltou a comer como se tivesse dito a coisa mais simples do mundo. Mas pra mim, aquilo foi tudo. No fim de semana seguinte, fui conversar com Henrique. A visita com Lia tinha acabado, e enquanto ele guardava os brinquedos no carro, aproveitei. A sua mãe anda falando demais. Ele me olhou confuso. O que houve? Ela contou pra Lia sobre o nome antigo. O rosto dele endureceu. Júlia, me desculpa. Eu nunca quis que isso chegasse a ela desse jeito. Eu sei. Mas aconteceu. E agora, mais do que nunca, a gente precisa estar alinhado. Concordo. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele fechou o porta-malas e se encostou no carro. Às vezes eu ainda me culpo por tudo, ele disse. E eu também, Henrique. Mas o que importa é o que a gente faz com essa culpa. Ele me olhou, sério. Você fez dela uma menina feliz. Eu não teria conseguido. Aquilo me emocionou. Não porque era um elogio, mas porque, vindo dele, soava como uma confissão. Ele finalmente tinha entendido o tamanho da minha dor e da minha força. As semanas seguintes foram tranquilas. Até que um dia, recebi um e-mail inesperado. Era da escola. Assunto:
solicitação de reunião, situação com outro responsável. Meu coração disparou. Cheguei no dia e horário marcados, e fui recebida pela coordenadora pedagógica. Henrique estava lá também, e seu rosto mostrava que ele estava tão perdido quanto eu. O que houve? Perguntei. A coordenadora respirou fundo. Houve um mal-entendido com outra mãe. Parece que durante uma conversa no parquinho, Lia contou que teve o nome trocado quando era bebê. A outra criança comentou isso em casa, e a mãe veio até nós questionando se a escola estava omitindo alguma informação. Mas isso é um assunto nosso, de família, Henrique rebateu. Concordamos. Mas decidimos avisar vocês porque, infelizmente, algumas conversas chegaram até outros pais. E sabemos como as crianças podem ser cruéis quando ouvem comentários dos adultos. Senti um aperto no peito. Alguém zombou da Lia? Ainda não. Mas achamos que era importante vocês saberem, para se prepararem caso ela comente algo em casa. Saí da escola com vontade de voltar no tempo, de proteger minha filha do mundo, das fofocas, dos olhares enviesados. Mas eu sabia. Não dava mais para esconder. A história dela agora era parte de quem ela era, e cabia a mim ensiná-la a lidar com isso. Naquela noite, sentei com Lia no quarto. Ela desenhava um unicórnio cor-de-rosa, com asas e coroa. Filha, posso conversar com você? Ela assentiu, ainda concentrada no rabisco. A mamãe soube que você contou na escola sobre seu nome de quando era bebê. Ela olhou para mim, meio sem entender. E daí? E daí que algumas pessoas podem falar disso de um jeito ruim. E eu quero que você saiba que não há nada de errado com a sua história. Ela largou o lápis e veio pro meu colo. Mas eu gosto do meu nome. É meu. E eu sou a Lia. E então, com a maior naturalidade do mundo, completou. A Helena é uma parte da mamãe. E a Lia é uma parte nova. Fiquei em silêncio por uns segundos, sem saber se chorava ou aplaudia. Ela entendeu tudo, sozinha. Mais uma vez, minha filha me ensinava o que era leveza. Ela não via conflito, vergonha ou dor. Ela via transição e aceitação. Depois disso, nunca mais toquei naquele assunto com receio. Lia crescia entendendo que seu nome era fruto de uma escolha corajosa e não de um erro escondido. E eu? Eu crescia junto com ela, porque mais do que mudar o nome da minha filha, eu mudei a forma como eu mesma me via, de vítima silenciosa, para a autora da própria história. Lia completou 8 anos no mês passado. O tempo passou tão rápido que, às vezes, me pego olhando para ela tentando encontrar traços daquela bebê que um dia adormeceu no meu colo, de fraldinha, enquanto eu chorava em silêncio segurando uma certidão com o nome errado. Mas agora, ela é outra. Uma menina cheia de personalidade, teimosa como eu, questionadora como o pai. Já gosta de escolher a própria roupa, já briga pra ir dormir, já me faz perguntas que me tiram o chão. E ultimamente tem falado cada vez mais sobre o passado, o dela. O nosso. Foi numa dessas tardes em que ela estava estudando história na escola. Tinha uma tarefa chamada Linha do Tempo da Minha Vida. Ela precisava montar um cartaz com fotos marcantes desde o nascimento até hoje. Pediu para eu ajudá-la a encontrar algumas imagens. Fui puxar o antigo HD externo onde guardo tudo, desde o ultrassom até o primeiro dente que caiu. E aí veio a pergunta: Mãe, tem alguma foto minha quando ainda me chamavam de outro nome? Parei. Não por não esperar, mas porque ouvir aquilo, dito com tanta calma, foi como reviver o turbilhão todo de novo. Tem. Respondi. Mas você quer mesmo ver? Ela assentiu. Abri a pasta com as fotos antigas. Ela ficou olhando, em silêncio, as primeiras imagens dela no hospital, no berçário, no colo do pai. Uma delas tinha um bode com o nome Helena, bordado. Ela franziu a testa. Eu era tão pequena, nem sabia que tinha outro nome. Eu sei. E foi por isso que a mamãe lutou para mudar. Por que você não gostava? Suspirei. Porque esse nome foi escolhido por outra razão. Não era sobre você, era sobre outra pessoa. E eu quis que você tivesse algo só seu. Ela continuou olhando a foto por uns segundos. E você se arrepende? Aquilo me pegou. Olhei pra ela. Tão nova, tão sensível e, ao mesmo tempo, tão madura pra fazer uma pergunta dessas. Nunca. Respondi, firme. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Porque o nome Lia não foi só uma escolha. Foi a primeira vez que a mamãe teve coragem de se colocar em primeiro lugar e de proteger você. Ela sorriu. Então acho que eu gosto ainda mais dele agora. Na semana seguinte, fomos até a escola para apresentar o cartaz da tal Linha do Tempo. Lia fez questão de incluir uma colagem com a legenda. Meu nome já foi outro, mas hoje ele é meu. A professora me chamou depois da apresentação. Júlia. Que menina linda e segura você criou. Ela falou com tanta naturalidade, muitas mães teriam escondido isso. Eu pensei em esconder por um tempo, mas percebi que esconder também era negar a história dela. E Lia tem direito de saber como foi amada, mesmo quando as coisas deram errado. A professora segurou minha mão e disse: seu exemplo vale mais do que qualquer aula. Saí dali com o peito cheio. Pela primeira vez em anos, senti que minha filha não carregava a dor da troca de nome como uma ferida. Era uma cicatriz, sim. Mas bem cuidada, bem explicada, bem vivida.
Henrique continuava presente, e com o tempo, se tornou um pai realmente participativo. Fazia os deveres de casa com Lia, ia às reuniões escolares, levava para as apresentações de balé. Casou-se com Isabela, e ela virou uma figura carinhosa na vida da nossa filha, sempre com delicadeza, nunca tentando ser mais do que lhe cabia. Lia, inclusive, começou a chamá-la de Isa, e dizia que ela era minha outra adulta favorita. Eu não sentia ciúmes, pelo contrário. Sentia alívio, porque percebia que mesmo com a história complicada que a gerou, minha filha tinha um entorno saudável, um presente em equilíbrio. Mas nem tudo foi fácil. Numa das festas de família da parte do Henrique, um aniversário do avô dele, fomos todos convidados. Eu, Lia, Henrique, Isabela. A sogra, claro, também estaria lá. Fiquei na dúvida se devia ir, mas Lia queria muito. Vovó Rosa vai estar lá? Vai, filha. Ela ainda acha que meu nome devia ser o outro? Essa pergunta veio como uma lâmina delicada. Não sei o que ela acha, mas não importa o que ela pensa. O que importa é o que você sente. Então vamos. Fui. Por ela. Na festa, Rosa me recebeu com um sorriso forçado. Beijou a neta, tirou fotos, entregou um presente com uma etiqueta. Para Helena. Ops, quero dizer, Lia. Lia olhou pra mim. Eu segurei sua mão. Obrigada, vovó, mas meu nome é Lia mesmo. Ela respondeu com um sorriso firme. Eu não precisei dizer nada. Ela mesma se defendeu. E fez isso com doçura. Sem brigar, sem gritar. Rosa fingiu não se incomodar, mas desviou o olhar. E eu entendi. Essa guerra acabou. E eu ganhei sem precisar ferir ninguém. No caminho de volta pra casa, Lia dormiu no banco de trás. Eu e Henrique fomos conversando em voz baixa. No meio do silêncio, ele soltou. Sabe qual foi o momento em que eu percebi que te perdi de verdade? Olhei pra ele, curiosa. Quando você trocou o nome dela. Não pelo ato em si, mas pela força que aquilo exigiu. Eu sabia que, a partir dali, você nunca mais ia aceitar menos do que merece. Sorri. Eu não te troquei. Eu me escolhi. Ele assentiu. E fez bem. De vez em quando, ainda sonho com aquela sala de hospital, com a sensação de impotência, de não conseguir impedir o que aconteceu. Mas nesses sonhos, Lia sempre aparece no final. Me acorda. Me puxa pela mão. Me chama pelo nome. Mãe. Acorda. Acorda. E eu acordo. Com ela ali, respirando do meu lado, com o nome certo, com a vida certa, com a história dela inteira, e inteiramente nossa. Quando Lia completou 12 anos, tudo mudou de novo. Aquela menina falante, carinhosa e espontânea começou a se calar mais. Passou a trancar a porta do quarto, usar fones de ouvido o tempo inteiro e responder com monossílabos perguntas simples como: como foi na escola? Ou quer lanche agora ou mais tarde? Adolescência. Eu sabia que essa fase chegaria, mas nunca estamos prontas, né? Especialmente quando você é mãe solo e tem medo constante de errar a mão, de sufocar demais ou se afastar demais. E no nosso caso, havia o bônus de uma história complexa que ela começava, enfim, a questionar por conta própria. Foi numa tarde qualquer, voltando da aula de reforço, que Lia soltou no carro. Mãe, você já se perguntou se teria sido melhor não mudar meu nome? Foi como se o tempo parasse. Meu primeiro impulso foi responder com veemência, dizer, claro que não. Reforçar tudo o que eu sempre defendi, mas respirei. Ela não estava me atacando, estava se perguntando. Por que você está perguntando isso? Não sei. Às vezes eu penso que, se tivesse mantido o nome de antes, talvez a história não tivesse virado esse peso pra ninguém, mas virou pra mim, Lia. E naquele momento, eu era a única que podia te proteger disso. Ela olhou pela janela, em silêncio. Eu sei. Mas agora que eu entendo tudo, fico me perguntando se eu deveria poder ter escolhido. Aquilo doeu, porque de certa forma, era verdade. Você era só um bebê, filha. Não tinha como escolher. E eu precisei tomar essa decisão por você. Ela me olhou. Mas agora o nome é meu. E eu gosto dele, mãe. De verdade. Só... fico pensando. Pensar faz parte. E, se algum dia você quiser conversar mais sobre isso, ou até fazer outra escolha, eu tô aqui. Pra apoiar, mesmo que doa. Ela assentiu. E foi só isso. Mas aquilo me deixou em alerta. No mês seguinte, aconteceu algo que me pegou de surpresa. Lia pediu pra passar um final de semana inteiro com Henrique e Isabela. Até aí tudo bem. Eles eram pais presentes, sempre respeitosos. Mas dessa vez ela pediu pra ficar sozinha com eles. Sem ligações, sem mensagens. Só quero um tempo, mãe, com o outro lado da minha família. Fiquei com um nó na garganta, mas respeitei. Na volta, ela estava diferente, mais introspectiva. Quando perguntei como foi, respondeu apenas, legal. 2 dias depois, recebi uma ligação da Isabela. Júlia, eu não sei se devo me meter, mas acho que você precisa saber. Meu coração disparou. O que aconteceu? Henrique mostrou a ela umas fotos antigas, do parto, da primeira certidão e da ex dele. Senti o sangue sumir da minha cabeça. Da Helena? Sim. Travei. E por quê? Ele disse que queria que ela soubesse a verdade toda, sem filtros. Mas, Júlia, ela ficou mexida e não falou nada desde então. Agradeci, desliguei e sentei na beira da cama, em choque. Henrique tinha passado por cima de tudo, de novo. Tinha colocado Lia cara a cara com uma história que ela ainda estava digerindo. E o pior, sem me incluir nisso. Naquela noite, bati na porta do quarto dela. Filha, posso? Ela estava sentada na cama, lendo. Já sei o que vai dizer. E o que você acha que eu vou dizer? Ela fechou o livro e me olhou, firme.
Que meu pai errou de novo, que ele invadiu meu espaço, que ele devia ter te consultado e que eu sou muito nova pra lidar com isso sozinha. Me calei. Porque era exatamente isso. Mas sabe o que é mais louco, mãe? O quê? Eu não tô brava com ele. Tô triste. Porque agora eu vi o quanto tudo isso foi real. A Helena existe. Existiu. Ela tinha um rosto. E eu... quase fui ela. Senti as lágrimas escorrendo antes mesmo de perceber que estava chorando. E como você se sente com isso? Confusa. Mas decidida. Eu sou Lia. E gosto de ser Lia. Mas... talvez um dia eu queira usar os dois nomes. Pra lembrar que eu vim de um passado complicado, mas que fui capaz de construir outra coisa em cima disso. Respirei fundo. E assenti. Você pode tudo, filha. Só não deixa ninguém te dizer quem você é. Ela sorriu de leve. Você nunca deixou. Nos dias seguintes, Henrique tentou me ligar. Mandei mensagem. Não quero brigar. Mas o que você fez foi invasivo. De novo. Lia está crescendo. E se quiser conversar com você sobre o passado, ela vai fazer isso no tempo dela, não no seu. Ele respondeu horas depois. Você tem razão. E me desculpa. Mais uma vez. Não respondi. Às vezes, o silêncio é a única resposta que resta quando as palavras perdem valor. Com o tempo, Lia foi se estabilizando. Começou a escrever textos, pequenas histórias, poemas. Um dia, deixou um deles na porta do meu quarto, escrito à mão num papel dobrado. Eu tive 2 começos, um que me deram e outro que minha mãe lutou pra me dar. Escolho viver o segundo, porque foi nele que aprendi a ser forte, como ela. Guardei aquele papel dentro do meu caderno antigo, aquele onde comecei a escrever tudo no dia em que a história da Lia começou errado. Agora, estava tudo ali, do começo ao quase fim, em camadas, em lágrimas, em descobertas, mas acima de tudo, em amor. Porque no fim das contas, essa história nunca foi só sobre nomes, foi sobre identidade, sobre ter voz, sobre quebrar ciclos antes que eles quebrem a gente. O tempo é um escultor silencioso. Ele vai moldando nossas dores com paciência, esculpindo as feridas em formas que a gente só entende anos depois. E foi assim com a história do nome da Lia. Não doeu menos com o tempo, só doeu diferente. Agora, com Lia prestes a fazer 15 anos, nossa relação tinha se transformado mais uma vez. Já não era só mãe e filha, era parceria. Era troca, era cumplicidade. Ela já sabia quase tudo. Sabia o que seu nome representava, quem era Helena, o que aconteceu no parto, o que foi feito sem o meu consentimento. Sabia dos meus surtos silenciosos, das lágrimas escondidas no banheiro enquanto ela dormia, do medo de fracassar como mãe. E, mesmo sabendo tudo isso, ela me olhava com admiração, com carinho, com respeito. Um dia, durante o café da manhã, ela disse: Mãe, tô pensando em escrever minha história no vestibular. Como assim? Aquela redação, tema livre. Quero escrever sobre isso, sobre ser filha de um nome que não era meu e me tornar dona da minha própria identidade. Fiquei em silêncio por um momento. Ela percebeu minha hesitação. Tudo bem pra você? Eu... acho incrível. Só... não sei se estou pronta pra ver tudo isso na sua voz. Ela sorriu. Mas foi na sua voz que eu aprendi tudo isso. Engoli em seco. Só promete uma coisa? Qual? Que, mesmo contando o que doeu, você mostre o que floresceu. Ela assentiu. Claro. Foi isso que você me ensinou, né? Lia escreveu. E me mostrou. O texto era de uma maturidade que me desmontou, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma como ela transformou a dor em força e a experiência em aprendizado. Meu nome nasceu 2 vezes. Na primeira, sem minha mãe. Na segunda, por causa dela. E é na segunda que eu escolho viver. Foi com esse texto que ela entrou em uma das melhores escolas preparatórias da cidade. E foi também com esse texto que ela me curou de algo que eu nem sabia que ainda doía. O medo de ter errado. Porque ali... com cada palavra escrita por ela, percebi que minha filha não carregava o trauma, carregava a superação. Henrique e Isabela se mantinham presentes, e com o tempo, nossa convivência se tornou quase natural. Jantávamos juntos em datas especiais, discutíamos notas da escola, nos organizávamos para as festas de aniversário. Isabela, inclusive, foi quem ajudou Lia a escolher o vestido de formatura do 9º ano. E isso, apesar de soar simples, foi uma conquista imensa. Se alguém me dissesse lá atrás, na época do berço bordado com o nome Helena, que um dia eu sentaria na mesma mesa que Henrique e Isabela em paz, eu teria rido. Rido de nervoso. Mas olha onde a gente chegou. Apesar disso, algumas feridas sempre reaparecem, especialmente quando menos se espera. Certo dia, recebi uma ligação do cartório. Senhora Júlia, estamos ligando para confirmar alguns dados da certidão da Lia. Estamos atualizando os arquivos digitais e notamos que ainda há uma versão antiga do nome registrada no banco auxiliar. Como assim? A versão original, antes da retificação. Meu coração parou por um segundo. E isso pode afetar algo? Não. Está tudo regularizado, mas tecnicamente o nome antigo ainda aparece no histórico. É como um rastro, apenas para fins de registro civil. Desliguei o telefone com um gosto amargo na boca. Um rastro. Aquele nome, que eu lutei tanto para apagar, ainda existia. Nos arquivos, nos sistemas, nos bastidores da burocracia, como um fantasma digital. Fiquei dias pensando nisso. O quanto da nossa história está realmente enterrado. E o quanto continua rondando a gente em silêncio, mesmo quando achamos que viramos a página. Mas depois de muito pensar, decidi contar para Lia. Filha, preciso te falar uma coisa sobre sua certidão. Ela me ouviu.
Calma. Meus olhos tremiam mais que minha voz. Então, isso quer dizer que meu nome antigo ainda está registrado? Sim. Mas só como um histórico. Ninguém vê. Ninguém usa. Mas existe. Nos dados do cartório. Ela ficou pensativa. Por um momento, achei que ficaria irritada. Mas então respondeu. É tipo uma cicatriz. A gente olha, lembra de como aconteceu, mas não dói mais. Só mostra que a gente passou por aquilo e sobreviveu. Sorri com os olhos cheios d'água. Exatamente isso. Foi depois dessa conversa que eu decidi fazer algo que adiei por anos. Me desfazer da antiga certidão de nascimento. Peguei o papel com o nome Helena. Segurei firme e sentei na varanda. Lia estava na escola. A casa estava silenciosa. Li aquele documento uma última vez. Lembrei do hospital, do choque, da raiva, da sensação de ter sido apagada dentro da própria maternidade. Lembrei de todas as vezes que chorei escondida, de cada explicação que precisei dar, de cada "você tá exagerando" que ouvi. E então rasguei, em pedaços pequenos, com calma, sem ódio, sem pressa. Como quem fecha um ciclo, sem medo de nunca mais olhar para trás. Mais tarde, quando Lia chegou, eu contei. Rasguei a certidão antiga hoje. Ela sorriu. Demorou, hein? Eu precisava que você estivesse pronta também. Ela me abraçou. A gente tá pronta, mãe. Faz tempo. E era verdade. O passado ainda existia. Os arquivos ainda guardavam rastros. Algumas pessoas ainda cochichavam. Mas agora, nada disso nos definia. Porque Lia sabia quem era. E eu também. Lia completou 17 anos com uma serenidade que me impressiona até hoje. Ela sempre foi madura, mas naquela idade em especial, parecia carregar um equilíbrio raro. Era como se, depois de tantos anos convivendo com verdades difíceis, tivesse desenvolvido uma força interna difícil de abalar. O aniversário foi em um sábado nublado. Fizemos um jantar simples, só para os mais próximos. Eu, Henrique, Isabela, meus pais, Mariana, minha amiga de sempre, e alguns amigos da escola dela. Lia usava um vestido azul claro, leve, com o cabelo preso de um jeito que me lembrava a mim mesma na juventude. Só que melhor. Mais firme. Mais dona de si. Na hora dos parabéns, Henrique fez um discurso curto, emocionado. Falou sobre o quanto Lia o transformou, o quanto ela era seu norte. Eu percebi que ele falava não só para ela, mas também para mim, como se ainda buscasse, em algum lugar do tempo, minha permissão final para se redimir. E eu falei por último, sem roteiro, só de coração. Lia, você é o nome que eu escolhi no momento mais difícil da minha vida, mas mais do que isso, você é tudo o que eu nunca soube que poderia ser. Forte, livre, generosa. E se hoje você sabe quem é porque teve coragem de conhecer sua história inteira, mesmo as partes feias. Te amo mais do que o mundo pode medir. Ela chorou. E eu também. E ali, mais uma vez, senti que a ferida já não era ferida, era memória. E memória, quando bem cuidada, vira alicerce. Poucos dias depois, Lia me chamou no quarto. Estava sentada com o notebook no colo. Mãe, posso te mostrar uma coisa? Assenti e sentei ao lado dela. Na tela, estava uma página de inscrição para um projeto de jovens líderes sociais. Ela havia escrito um ensaio contando sua trajetória de vida, com um título que me fez gelar por dentro, quando meu nome não era meu, e como eu lutei para que fosse. Li o texto inteiro, de uma só vez, em silêncio, com lágrimas caindo sem controle. Ela falava sobre o nascimento, sobre o parto, sobre a decisão que eu tomei por ela, mas não como uma crítica, pelo contrário. Ela dizia que foi ali que aprendeu o que era coragem. Minha mãe enfrentou a estrutura que a fez calar. E por causa disso, eu aprendi a nunca aceitar que outros escolham por mim. Meu nome não foi dado, foi conquistado. Quando terminei de ler, olhei para ela. Sem saber o que dizer, ela pegou minha mão. Eu vou mandar, tá? Quero muito participar. Filha, você acabou de escrever a coisa mais linda que alguém já escreveu sobre mim. Eu escrevi sobre nós. Ela foi aceita. Claro que foi. O programa era em outra cidade, 3 meses fora. Eu senti o coração apertar, claro. Mas também senti um orgulho que nunca caberia em palavras. A despedida foi na rodoviária. Henrique estava com os olhos vermelhos. Isabela chorava baixinho. Eu tentei manter a pose, até o último segundo. Antes de subir no ônibus, Lia me abraçou e sussurrou. Obrigada por ter lutado por mim quando eu não podia. Respondi no mesmo tom. E obrigada por continuar lutando por você, mesmo quando já podia me deixar cuidar de tudo. Durante os meses em que ela ficou fora, nossas conversas viraram áudios, mensagens e chamadas em horários esquisitos. Ela falava sobre palestras, debates, projetos sociais, novas amizades. Eu ouvia tudo com a saudade mais doce que já senti na vida. E pela primeira vez desde que me tornei mãe, senti que podia respirar sozinha de novo. Foi nesse período que comecei a fazer terapia. Depois de anos cuidando das dores da Lia, percebi que estava na hora de olhar para as minhas. De reconhecer que, mesmo tendo vencido, havia coisas que ficaram engasgadas. Mágoas, silêncios, medos. Falei muito sobre Henrique, sobre o que ele fez, sobre como me senti traída, invisibilizada, roubada no momento mais importante da minha vida. Mas falei também sobre como perdoar não significa esquecer, e sim parar de deixar aquilo governar a gente. Falei sobre a Helena, sobre o dia em que vi sua foto pela primeira vez, e como passei meses odiando um rosto que nunca me fez nada. Até perceber que a culpa não era dela, que ela também foi usada como escudo de um homem que tinha medo de perder o controle. E falei sobre mim, sobre como foi crescer acreditando que amor era insistência.
paciência, que a gente prova que ama quando suporta tudo. E como, com o tempo, entendi que amor de verdade começa quando a gente se escolhe. Quando Lia voltou, 3 meses depois, parecia outra pessoa, mais independente, mais crítica, mais determinada. Tinha novos planos, novas ideias, novos sonhos. Mas quando me viu na rodoviária, correu pro meu colo como sempre. Que saudade da minha mãe, que saudade da minha filha. Voltamos pra casa com a mala cheia de papéis, projetos, presentes e uma Lia mais cheia de mundo. Naquela noite, ela me contou algo que guardou pra dizer pessoalmente. Mãe, sabe o programa que eu fiz? Sim. Me chamaram pra ser mentora de um grupo novo no ano que vem. E eu aceitei. Mas tem uma condição. Qual? Preciso ir morar fora. Definitivo. Fiquei em silêncio por um instante. O coração apertou de novo, como se voltasse ao dia do parto. Pra onde? Porto Alegre. Ela me olhou, hesitando. Você tá brava? Sorri. Respirei fundo. Brava? Não, tô orgulhosa. E com o coração em frangalhos, claro. Mas é pra isso que a gente cria filho. Pra voar. E pra voltar de vez em quando, ela completou rindo. Nos meses seguintes, nos preparamos juntas pra mudança. Revi papéis. Ajudei com o novo CPF. Fizemos até uma cerimônia simbólica com Mariana, Henrique, Isabela e minha mãe. Um jantar de despedida. Lia fez um brinde, levantando a taça de suco. A todas as mães que seguraram a barra quando ninguém mais segurava, especialmente a minha. Todos aplaudiram. E eu entendi, ali, no meio de risadas e brindes, minha filha não estava indo embora. Estava indo se multiplicar pelo mundo. E o nome que ela levava era dela. Inteiramente dela. Pouco antes da mudança definitiva da Lia para Porto Alegre, fomos juntas até um cartório, mas não para corrigir erros desta vez. Ela queria algo que me pegou de surpresa. Mãe, decidi incluir o seu sobrenome como parte principal do meu nome. Antes era só no fim. Agora, quero que ele venha primeiro. Quero que ele seja o que me apresenta ao mundo. Fiquei sem palavras. Por quê? Porque meu nome é resultado da sua luta. E o sobrenome do pai... Bom, ele continua, claro. Mas quem me formou, quem me ergueu, quem me batizou com coragem, foi você. E quero carregar isso com orgulho. Assinamos os papéis juntas. E ao sair do cartório, ela me abraçou como se eu tivesse acabado de parir de novo. Como se ali, mais uma vez, ela estivesse nascendo. Mas agora, por escolha própria. O apartamento novo dela era pequeno, mas cheio de personalidade. Chegamos no dia da mudança com caixas e mais caixas. E passamos o fim de semana montando móveis, rindo de manuais complicados e tomando pizza fria no chão da sala. Mãe, se você quiser, pode deixar um par de chinelos aqui. Vai ser tipo território oficial seu, ela brincou. Só se você prometer usar meu pijama quando estiver com saudade, respondi. Nosso último abraço naquela visita foi mais longo que o normal. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Já fiquei. Só não sabia ainda. Voltei pra casa sozinha. Não no sentido literal, porque meus pais estavam por perto. Mariana também. E Henrique continuava participativo. Mas, emocionalmente, era como se eu tivesse voltado a ser apenas Júlia. E essa redescoberta foi silenciosa, poderosa, estranha. Passei dias acordando cedo sem precisar, arrumando o quarto da Lia mesmo sem bagunça, ouvindo a playlist que criamos juntas quando ela tinha 13 anos. A casa parecia vazia, mas meu coração, não. Pela primeira vez desde o parto, senti que minha história não estava mais presa a um erro. Estava construída em cima de algo maior, uma escolha, uma identidade. Comecei a escrever. Não textos longos, nem desabafos, pequenos trechos, pensamentos. Comecei a revisitar o velho caderno que tinha guardado tantos anos. Transformei partes dele em crônicas. Mariana leu uma e disse: Júlia, isso é um livro. Um livro sobre quê? Sobre ser mulher, mãe, sobrevivente. Sobre nomear a dor e depois renomear a vida. Aquilo ficou na minha cabeça por semanas. E então, um dia, sentei diante do computador e digitei. Quando me tiraram o direito de escolher o nome da minha filha, pensei que tivesse perdido tudo. Mas ganhei coragem. E com ela, reconquistei muito mais do que um nome. Reconquistei minha voz. Foi assim que o livro começou. Enquanto eu escrevia, Lia florescia. Me mandava fotos da faculdade, vídeos dos projetos sociais, áudios sobre os debates, risadas com novas amigas. Uma vez, me enviou uma foto de uma palestra em que ela apareceu como convidada. No crachá estava escrito: Lia Fernandes, mentora. Com meu sobrenome, com o nome que escolhi, com a força que ela transformou em identidade. Ela assinava aquilo com orgulho. E eu, com lágrimas. Em uma de suas visitas a São Paulo, ela me trouxe um presente. Uma moldura com uma frase: Filhas herdam nomes, mas as mais fortes herdam histórias. E dentro, estava a última certidão, a oficial, a definitiva, com o nome completo que ela havia montado com consciência, com afeto, com respeito pela própria trajetória. Colocamos na parede do meu escritório, ao lado da primeira foto dela ainda bebê. Agora sem dor, sem revolta, sem tristeza. Apenas como um lembrete de onde começamos. Henrique seguiu sua vida. Ele e Isabela tiveram um filho, o Pedro. Lia adora o irmãozinho, e eles têm uma relação linda. Henrique, com o tempo, passou a ser um pai presente e amoroso. E mesmo que a cicatriz do passado ainda exista entre nós, conseguimos construir um tipo de paz. Um dia, durante uma conversa casual, ele me disse:
Às vezes me pergunto como teria sido se eu tivesse feito tudo certo desde o início. A gente nunca teria aprendido tanto, respondi. Ele sorriu sem contestar. A vida agora é feita de pausas tranquilas, caminhadas com Mariana, café com minha mãe, mensagens da Lia em horários aleatórios, começando com: Mãe, preciso te contar um negócio absurdo. E principalmente escrita. O livro está quase pronto. Faltam poucos capítulos. E eu sei exatamente como ele vai terminar. Mas antes disso, preciso escrever sobre o dia em que, pela primeira vez, me chamaram para dar uma palestra. Uma faculdade local estava promovendo um encontro sobre direitos reprodutivos, maternidade e identidade feminina. Mariana indicou meu nome. A professora leu alguns dos meus textos. Me chamaram. Subi no palco com as mãos geladas. Falei por 20 minutos. Sobre o parto. Sobre o nome, sobre o silêncio, sobre a força que veio depois. E no final, uma aluna levantou a mão e perguntou: se você pudesse voltar atrás, faria tudo diferente? Pensei por alguns segundos. Sorri. Só se eu pudesse voltar sabendo o final, porque aí eu teria sofrido menos. Mas não mudaria nada, porque cada dor, cada lágrima, cada enfrentamento me trouxe até aqui, me trouxe até mim. Aplausos, abraços, silêncio. E depois, a certeza. Eu estava, enfim, inteira. Faltava apenas uma última conversa, uma visita. Uma carta. O livro estava pronto. Cada palavra escrita, cada vírgula revisada. O título foi ideia da Lia, o nome que escolhi pra nós. Mostrei a capa pra ela por videochamada. Ela colocou as mãos no rosto e soltou um "ai, mãe", que quase me fez chorar. De novo. Vai publicar? Já mandei pra 3 editoras. Tô esperando resposta. Ah, vai sair. Porque é real demais pra não chegar nas pessoas certas. Sorri, orgulhosa. Porque ela não era só minha filha. Era minha leitora, minha cúmplice. Minha espinha dorsal, mas faltava algo. Algo que não estava no livro. Algo que nunca foi dito pessoalmente. Helena. Sim, a Helena. A mulher que sem querer se tornou o ponto de partida de tudo. A que deu nome a uma filha que nunca nasceu. A que involuntariamente batizou outra. Desde aquela videochamada, anos atrás, nunca mais havíamos nos falado. Mas de vez em quando, o nome dela surgia em uma lembrança, num pensamento rápido, numa foto antiga que Henrique me mandava do tempo de juventude. Sempre discreta, sempre no fundo. Até que um dia, do nada, recebi um e-mail. Assunto: sobre o passado e o agora. Era ela, Helena. Júlia, sei que o tempo passou e que talvez você não queira ouvir de mim, mas descobri recentemente que você escreveu um livro. Alguém me mandou um trecho, e eu li com o coração na garganta. Não porque me senti exposta, pelo contrário, mas porque me vi ali. Vi a versão da história que sempre quis ouvir. Você contou com dor, mas contou com verdade. E se você permitir, gostaria de te ver, sem fantasmas, sem cobranças. Só pra fechar o que um dia foi deixado em aberto. Demorei 2 dias pra responder. Helena, sim. Acho que é justo. E talvez necessário. Vamos nos ver. Nos encontramos num café discreto. Era fim de tarde. O céu alaranjado parecia simbólico, como se o universo tivesse decidido colorir de paz o que antes era sombra. Ela estava diferente. Cabelos curtos, óculos discretos, um casaco bege simples. Quando me viu, sorriu, de um jeito leve, sem culpa, sem tensão. Oi, Júlia. Oi, Helena. Nos sentamos. Pedimos chá. E ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas observando uma a outra com olhos novos. Não como rivais, mas como mulheres que sobreviveram ao mesmo homem, à mesma dor. De formas diferentes. Ela foi a primeira a falar. Nunca pensei que esse dia chegaria, mas que bom que chegou. Eu também nunca imaginei, mas agora que tô aqui, parece certo. Ela assentiu. Sabe? Durante muito tempo, eu me odiei por ter existido na história de vocês, como se só minha presença já tivesse sido uma invasão. Você nunca foi o problema, Helena. Foi o que fizeram com seu nome, o que usaram dele pra ferir. Ela respirou fundo. Quando perdi o bebê, Henrique ficou distante, frio. Nunca falamos sobre isso de verdade, mas eu sentia que ele me culpava, mesmo sem dizer. Ele não sabia lidar com perda, nem com presença, muito menos com responsabilidade. Ela riu, um pouco amarga. Pois é. E quando soube que ele tinha registrado a filha de vocês com o meu nome, eu desmoronei, porque senti que aquilo não era uma homenagem, era posse, era ego. Foi exatamente isso. Nos calamos por um momento, e ela tirou algo da bolsa, um envelope. Não sei se você quer isso, mas achei que devia te dar. Era uma carta. Escrita por ela anos atrás, quando soube da história da Lia. Abri ali mesmo. Se algum dia essa criança crescer e quiser saber de onde vem o nome dela, espero que saiba que ele veio de um lugar errado, mas que deu origem a algo certo, porque o amor da mãe dela foi maior do que qualquer erro que o pai cometeu. Fechei a carta com os olhos marejados. Posso mostrar isso pra Lia? É pra ela, na verdade. Obrigada. Nos levantamos depois de 1 hora de conversa. Trocamos abraços, sinceros, sem ranço, sem passado. E ali, no meio da calçada movimentada de São Paulo, percebi que Helena não era uma ameaça. Nunca foi. Ela era só mais uma mulher que quase perdeu sua história para os erros de um homem mal resolvido, como eu. Mas a diferença é que nós duas sobrevivemos. Naquela noite liguei pra Lia. Filha, sabe quem eu vi hoje? Quem? A Helena. Ela arregalou os olhos na tela. Sério? Sim. A gente conversou. Ela me entregou uma carta. Pra você.
Enviei por foto. Lia leu, em silêncio, como quem lê algo de muito tempo atrás. Você tá bem? Perguntei. Ela sorriu. Tô. Acho bonito. Quase poético, sabe? Um nome que foi colocado sem amor, agora me entrega uma carta cheia de respeito. Você quer responder? Não. Acho que tá encerrado. E estava mesmo. Na semana seguinte, recebi a resposta da editora. O livro seria publicado. Tive vontade de gritar, dançar, pular, mas me limitei a fechar os olhos e agradecer, em silêncio, porque finalmente minha história seria ouvida. Não como denúncia, não como lamento, mas como testemunho. E Lia. Lia estaria lá, em cada página, em cada frase, como lembrança, como símbolo, como renascimento. O lançamento do livro aconteceu numa noite de sexta-feira, numa livraria pequena de São Paulo. Nada grandioso, nada de tapete vermelho, mas cheio de gente que importava. Mariana, meus pais, Henrique e Isabela, alguns colegas da editora e Lia. Sim, ela veio de Porto Alegre só para estar comigo naquele dia. Quando a vi entrando pela porta, com aquele sorriso leve e o cabelo solto, entendi. Era assim que a história precisava terminar, com ela, ali, presente, crescida, livre. O salão estava cheio, mas silencioso quando comecei a falar. Subi no pequeno palco, ajustei o microfone e olhei para as dezenas de olhos voltados para mim. Senti um frio na barriga, o mesmo frio que senti ao acordar do parto anos atrás. Só que agora, eu estava consciente e no controle. Comecei com uma frase simples. Meu nome é Júlia. E durante muito tempo, eu senti que não tinha o direito de decidir nada, nem sobre mim, nem sobre a minha filha. Mas hoje, eu conto essa história porque aprendi que a maternidade começa muito antes do parto. Começa quando a gente escolhe, com coragem, proteger o que ainda não tem voz. Falei sobre a primeira certidão, sobre o nome Helena, sobre a raiva, o susto, o silêncio. Falei sobre Lia, sobre o amor que resistiu, sobre o nome que virou escudo e depois identidade, sobre o orgulho de ver minha filha se tornar alguém que eu mesma admiro. No fim do discurso, olhei para ela, sentada na primeira fila. Lia. Seu nome é a prova de que a gente pode ressignificar qualquer história, que cicatriz também pode ser flor, e que, mesmo que um nome seja dado errado, é a gente que escolhe o que ele vai significar. Ela chorava. Mariana também. Henrique enxugava os olhos discretamente. E eu? Eu senti paz. Pela primeira vez, uma paz completa. Depois da sessão de autógrafos, Lia me puxou para um canto da livraria. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro. Ela me entregou um envelope. Também escrevi algo, um pequeno texto, uma resposta ao seu livro. Vai sair numa antologia da faculdade, mas queria que você lesse antes de todo mundo. Abri ali mesmo. Era curto, mas poderoso. Minha mãe me deu um nome 2 vezes. Na primeira, por necessidade. Na segunda, por coragem. Mas foi na convivência com ela que aprendi que o nome que importa mesmo é aquele que a gente assina com o que faz, com o que escolhe, com o que ama. Eu sou Lia Fernandes, mas antes de qualquer coisa, sou filha da mulher que teve a força de me parir 2 vezes, do corpo e da palavra. Fechei a carta com os olhos molhados. Abracei minha filha com a certeza de que ali não terminava uma história. Ali, nascia uma nova. Hoje, escrevo estas últimas linhas sentada no mesmo quarto onde tudo começou. Aquele onde segurei uma certidão com o nome errado. Aquele onde perdi o chão. Aquele onde decidi lutar. Agora, a parede tem novos quadros. Fotos da Lia em sua formatura, a capa do livro emoldurada, cartas que recebi de mulheres do Brasil inteiro dizendo sua história também é a minha. Muitas me contaram que viveram algo semelhante. Escolhas feitas sem seu consentimento, maternidades roubadas, silêncios impostos. Outras nunca passaram por isso, mas entenderam o que significa ser apagada e ainda assim, renascer. E todas elas disseram a mesma coisa. Obrigada por colocar em palavras o que a gente nunca conseguiu dizer. Mas a verdade é que eu escrevi pra mim. Pra Júlia de 20 e poucos anos, que acordou sozinha de um parto e achou que não teria voz. Pra Júlia de 30, que tremia diante de advogados, cartórios, juízes. Pra Júlia de hoje, que olha pra trás com gratidão. Não porque foi fácil, mas porque foi necessário. E quanto ao nome Helena, hoje quando ouço esse nome, já não sinto raiva, sinto respeito. Pela mulher que também foi usada, silenciada, esquecida. Pelo nome que quase foi, mas não foi. E por todas as mulheres que já foram nomeadas por outros e que um dia decidiram escolher por si. Essa é a última página do caderno, o último capítulo, a última vez que escrevo sobre essa dor, mas não com tristeza, com orgulho. Porque minha filha não é só o nome que dei a ela. Ela é a história que escolhemos viver, mesmo quando parecia impossível. E eu? Eu sou a mãe que se recusou a aceitar que sua voz fosse calada e que por isso escreveu tudo, com coragem, com amor, com verdade.